Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro promovido pela ASAP, Aliança para a Saúde Populacional, com a intenção de discutir temas relacionados à gestão de saúde em tempos de pandemia. No webinar de hoje, vamos falar sobre o auxílio da tecnologia na gestão de saúde do paciente. Para falar sobre o tema, convidamos a doutora Ana Cláudia Pinto, Produtos e Soluções Digital na Checker Brasil, médica com PhD em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo. Doutora Ana tem MBA executivo pelo IBMEC São Paulo, Qualidade de Vida no Trabalho pela FIA e USP e Digital Strategy for Business pela Columbia Business School Executive Education. Recebemos também Pedro Almeida, ele é CEO iTech Care e sócio-diretor do grupo Case. Pedro foi presidente da Ancham Brasil, Rio de Janeiro, Espírito Santo e vice-presidente de vendas para a América Latina na IBM, onde atuou por 30 anos como responsável pelo setor de projetos estratégicos, soluções de indústria e desenvolvimento de mercado Smart Cities. Contamos também com a presença do Dr. Ubajara Guazelli, diretor médico na MedPass, médico há 20 anos com pós-graduação em gestão de saúde e MBA em gestão estratégica de negócios. Dr. Ubajara trabalhou em diferentes operadoras de saúde e tem se dedicado à criação de negócios com foco em tecnologia na área de saúde. Para mediar a nossa conversa, apresento Laci Coivisto, membro do Conselho Diretor da ASAP e CEO na ProntMed. Laci é formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP. Sejam todos muito bem-vindos. Lembro aos participantes da live que nos enviem perguntas pelo chat do YouTube. Nossos convidados farão o possível para atender a todos, mas caso não dê tempo, escrevam para dúvidas@asapsaúde.org.br, que a equipe da ASAP encaminha para os convidados. Caso queiram contactá-los diretamente, na descrição da live aqui no YouTube, tem os links para o perfil de cada um deles lá no LinkedIn. Passo agora a palavra para o Laci, que vai conduzir a nossa conversa. Obrigado, Mara. Seja bem-vindo, todo mundo. Muito legal esse papo, ver pessoas conhecidas, queridas aí, todo mundo junto. Espero que esteja todo mundo bem em casa, a família, nesse momento único que a gente está passando. E já para começar, assim, acho que esse assunto tecnologia tá no tema de todas as conversas, né? O que a gente pode usar tecnologia, principalmente no momento que a gente está passando. Mas acho que essa conversa, ela ir além disso, do momento Covid, mas entender alguns aspectos da tecnologia focada em saúde. O Pedro depois vai falar um pouquinho a experiência dele fora de saúde, as diferenças, né? A gente conversou um pouco antes da live, então acho que vai ser um papo muito legal. Lembrando que uma coisa que a gente alinhou e todo mundo aqui acredita é que, falando em gestão de saúde populacional e pensando aí nos conceitos de meta tripla, da gente melhorar a experiência do paciente, melhorar a saúde da população e reduzir custo ao mesmo tempo, a tecnologia é meio, ela não é fim. A gente aqui não está para discutir a tecnologia pela tecnologia, a gente está querendo discutir tecnologia com foco em resolver problemas. E a gente está falando em resolver problemas olhando para o paciente, para o profissional e também olhando com um pouco para a infraestrutura que a gente precisa para que tudo isso aconteça. Não só tecnológica, mas também uma infraestrutura de relacionamento entre empresas e que a comunicação, isso depende dessa comunicação, da colaboração entre diferentes agentes. Então, é um assunto muito apimentado, muito legal. Eu queria começar com você, Ana, falando um pouco da tua visão, aí com a sua experiência grande, como é que você está vendo esse momento de Covid, as tecnologias, e como é que você olha, como é que você está entendendo esse mix, né? Essa coxa de retalhos que agora vai ter que começar a se integrar de fato, né? Toda essa tecnologia. Bom dia, Laci, bom dia a todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao convite. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. E falando de um assunto que eu sou absolutamente apaixonada, né? Que é saúde e tecnologia. Eu, por sorte ou por caminhos do destino, eu venho trabalhando com isso há 20 anos. Então, assim, hoje eu enxergo exatamente da forma como você falou. A tecnologia, ela é mais uma ferramenta
e uma ferramenta muito poderosa para a gente levar a saúde para um número cada vez maior de pessoas, né? Tanto a tecnologia na mão do indivíduo, né, com os recursos dos smartphones, onde a gente tem uma oportunidade de levar uma informação de saúde de qualidade para as pessoas, tanto na mediação dessa relação dos profissionais de saúde. Eu não gosto de focar só no médico, né? A saúde é feita por todo mundo, o médico é só uma parte dessa saúde. Então, como é que a gente conecta a pessoa com o restante dos profissionais e a tecnologia como ferramenta de ponta mesmo? E aí a gente consegue colocar a questão dos robôs, falando no cenário da Covid, né? O robô ajudando, ele entrando ali na sala, diminuindo a contaminação do ser humano, ou seja, a minha visão geral é que, e eu há 20 anos fazendo isso, eu não consigo mais separar uma coisa da outra, tá? E é um assunto que me empolga demais, porque as oportunidades são imensas, né? Da gente trazer benefício tanto para quem está exposto, no usuário final, quanto para a interação com os profissionais de saúde e para a inovação. Legal, e essa visão de as coisas têm que estar misturadas, né? E é o tanto de oportunidade que a gente está vendo. Eu queria aproveitar a experiência do Pedro. Ô, Pedro, você é uma pessoa com uma vasta experiência, está vindo com um olhar fresco, vamos dizer, né? Para essa indústria de saúde, muito legal. Como é que você vê essa junção de tecnologias? Como é que você está olhando, comparado também com outros setores? Qual a tua visão sobre isso? Legal. Bom dia a todos. Eu queria primeiro saudar a doutora Ana, doutor Ubajara, doutor Lassi. Eu, infelizmente, há 30 e poucos anos atrás, eu não optei por seguir meu sonho, que era fazer medicina, né? Eu cursei a faculdade de engenharia eletrônica, me especializei, né, no ramo digital, entrei para a computação e, como comentado aqui, trabalhei 30 anos, um pouquinho mais, na IBM. 2 anos atrás, eu realizei meu sonho e ingressei nesse mundo tão rico e tão desafiador da gestão de saúde. Então, apesar de não ser doutor, fico muito honrado de poder estar aqui perto de vocês. Lázaro, como você estava comentando, eu venho de fora, né? E eu tenho uma visão talvez um pouco diferente e disruptiva. Uma das coisas que me deixou um pouco... não vou dizer assustado, mas desafiado, foi quando eu comparo o uso da tecnologia em diversos segmentos e o uso da tecnologia em saúde. Eu posso afirmar que a saúde é o único lugar que a tecnologia chega e encarece. Parece um pouco provocativo isso, e eu acho que é uma provocação para a gente, porque cada vez mais a gente vai precisar usar a tecnologia na saúde e cada vez mais a gente precisa ser assertivo. Fazendo uma referência do que você comentou da sua meta tripla, quando a gente aplica a tecnologia na saúde do indivíduo, eu acho que ela é muito bem aplicada e ela está trazendo resultados fantásticos, tá? Quando a gente olha a segunda meta, que é a experiência, né, do usuário, eu acho que ela está média, né? Comparado com outros segmentos, a experiência do usuário tem sido mais fácil, mais natural do que a tecnologia está sendo colocada na saúde. E, por último, como eu comentei, quando você compara ou usa, né, a tecnologia para redução de custo, eu acho que tem muita coisa ainda para a gente avançar. Então, aqui é só um primeiro bate-papo, um tema. Obviamente, a gente tem soluções para isso, né? A gente quer colaborar, é um caminho longo, mas eu acredito que todos os profissionais e todo esse grupo de gestão de saúde unido, né, compartilhando informações e ideias, a gente pode evoluir nesse sentido. Volto para você. Legal. E Bajara, quero entender o que você acha dessa história aí do Pedro, porque, de fato, a gente vê muito desperdício, né? O mato é muito alto em saúde, a tecnologia pode resolver bastante. Você tem uma vasta experiência aí usando tecnologia também, bem focado em saúde. O que você conta sobre isso? Muito bem. Então, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado, agradeço a ZAP, agradeço a todos que estão aqui, Lassi, Ana, Pedro e todos os telespectadores aí que estão nos acompanhando por essa oportunidade de falar. Bom, é muito interessante a gente juntar aí o que a Ana falou e o Pedro falou agora em relação a isso.
Se a gente for falar assim que agora nós vamos começar a usar tecnologia em saúde, ou transformação da saúde de forma digital, se a gente falar esses termos, a gente já está falando de uma coisa que está atrasada. Já era para a gente estar usando isso. Como o Pedro falou, ele vem de outros segmentos que já utilizam isso de uma forma muito mais ampla, muito mais evoluída do que a saúde. E puxando o que você falou no começo, Lassi, a tecnologia é meio, né? E como ela é meio, a gente tem que juntar diversas pontas dessa tecnologia para a gente atingir todo mundo que está nesse sistema de saúde. Então, a gente tem que levar alguma coisa para atingir o usuário, né? No caso, o paciente, a gente tem que levar coisas para dentro das empresas, a gente tem que conectar laboratórios, conectar hospitais, conectar tudo. E como é que a gente faz isso? Principalmente, a gente faz isso, no caso do usuário, principalmente colocando o controle da saúde na palma da mão dele. Então, a gente tem que dar uma ferramenta para ele controlar a saúde na palma da mão. Qual que é essa ferramenta que quase todo mundo tem? Hoje a gente tem bilhões de smartphones e devices conectados às pessoas no mundo. A forma mais fácil que todo mundo está usando é por meio de um smartphone. Então, a gente coloca isso na mão dele. E por trás disso, tem toda outra parte de tecnologia que a gente tem que evoluir muito, tem que melhorar e tem que utilizar. O prontuário eletrônico, os dados onde são registrados, que são coletados dessas pessoas. A gente tem que ter plataformas que coletem os dados dessas pessoas, que coletem informações sobre essas pessoas. A gente sabe hoje que uma pessoa, desde quando ela nasce até quando ela morre, durante o ciclo de vida dela, ela coleta milhões de dados em saúde que poderiam preencher milhares de livros completos, 300 milhões de livros completos, todo com informação em saúde, isso se ela for uma pessoa saudável. Então, a gente tem que aprender a utilizar essa informação, conectar todas as pontas e unir todo mundo que está ajudando a saúde, principalmente o usuário final. Legal, e esse empoderamento mesmo, até nesse momento de Covid, que as pessoas estão tendo que aprender sozinhas a usar máscara, como é que eu me relaciono com o meu vizinho, com o meu próximo em casa. Então, está sendo um momento muito de passar o bastão para o indivíduo e falar, olha, você tem que cuidar da tua saúde porque não dependa só dos outros, né? Não dependa simplesmente de um profissional de saúde ou de uma empresa que vai mandar uma cartilha para você. Se movimente. Só que é um desafio enorme, né? Você colocar na cabeça das pessoas o que elas precisam se cuidar não depende de instrução, de educação apenas formal, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que são muito bem formadas, muito bem instruídas, mas que não seguem, são pacientes. Vocês, como mestres, sabem bem que vocês devem pegar uns casos no passado, já devem conhecer. Então, vocês dois, né, Ana e Bajara, vocês acabam atuando numa gama diferente de tecnologias, mas eu vejo vocês com uma atuação muito próxima da pessoa, né? Na experiência que vocês estão agora, tanto na Sharecare quanto na MedPass, tem um ponto, vocês focam bastante nisso. Quais ações e como que vocês estão usando a tecnologia na ponta que vocês acham, olha, é aqui que é o começo desse relacionamento com o paciente? Onde é que começa essa jornada com o paciente? Tem todo depois a gente vai entrar nos assuntos subterrâneos, que aí o Pedro pode até explicar um pouquinho. Para fazer isso acontecer, o que acontece, a gente vai fazer uma troca de informações, mas eu queria entender onde começa essa experiência com o paciente para mudar essa chave, né? Tem bastante coisa para fazer, mas a experiência de vocês pode dizer aonde que eu começo essa mudança de comportamento, esse empoderamento que o Bajara comentou. Primeiro as damas, o Bajara. Por favor. Então, assim, eu acho que é excelente essa tua colocação, porque a gente às vezes fica esperando que a tecnologia vai ser uma pílula mágica, e não é mais uma ferramenta. Só que o que a gente tem observado, principalmente, porque é aquela história, né? Quando não é pelo amor, é pela dor, né? As pessoas, elas têm uma certa resistência, isso a gente vê lá fora também, isso foi bastante discutido no Global Summit, que a gente teve aqui, é muito parecida a experiência. Às vezes as pessoas, por uma questão de ser saúde, né, tem aí sei lá, um mantra, as pessoas têm um certo preconceito, uma certa dificuldade em usar recursos tecnológicos, né, coisa que ela não tem para banco, que dinheiro, né,
mas eu vejo que com o advento do Covid, pelo menos qual foi a nossa experiência? A gente já usa, né, dentro dos nossos produtos, recursos digitais. Então, a gente tem chatbots, a gente tem uma série de componentes que se encaixam ali para tentar colocar uma realidade digital. O que a gente tem visto, né, antes da Covid, é que isso era muito pouco, gente. Por mais que você coloque, por mais que seja fácil, por mais que seja... Quando você tenta colocar isso na experiência do usuário, não é fácil das pessoas utilizarem. Você fala, puxa, faz muito sentido a gente captar um dado, é muito mais fácil, né, você mandar por chatbot, só que não, né, na prática a gente não tem visto isso. Com a Covid, pelo menos pela nossa experiência, as pessoas começaram a prestar muito mais atenção por não poder sair de casa e por ter um medo generalizado. Então, já que ela não pode sair de casa e eu preciso ter perguntas respondidas, eu vou usar a tecnologia. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer, os nossos acessos, mesmo telefone, né, que a gente tem, não precisa ser só smartphone, né, que a gente tem a nossa central 24/7, de 800 chamadas ao dia, nós passamos a 5.000. Então, o que a gente tem visto lá fora, e fechando o meu comentário, é que eu entendo que a gente não pode impor o digital, tem uma questão de cultura, mas eu tenho certeza que depois dessa experiência que as pessoas estão tendo e vendo como é fácil, né, você acessar isso ou via telefone, ou via chatbot, ou enfim, seja qual for a via, eu acho que isso vai dar um salto, porque as pessoas tiveram uma primeira experiência com isso, né? Então, essa é a minha visão em relação a essa mudança digital aí, que pode ajudar as pessoas a engatarem mais na tecnologia disponível. Complementando o que a Ana fala, então, assim, concordo totalmente, Ana, com o que você falou. As pessoas estão tendo agora a oportunidade de aumentar ainda mais a experiência delas e ver como a tecnologia ajuda nisso, né? De que maneira que a gente enxergou isso lá na MedPass para fazer a forma com que aproxime a tecnologia das pessoas para usar o cuidado em saúde? A gente colocou na palma da mão delas um aplicativo e, através deles, o que a gente quer com isso? A gente quer orientar, facilitar a jornada de saúde dessa pessoa e evitar com que ela use saúde de uma forma errada e desnecessária. Então, a gente coloca pontos de contato. Uma coisa que a gente tem lá é um assistente virtual que gera mensagem, gera orientações para acompanhar a saúde da paciente, e a gente faz com que as pessoas tenham acesso pelo próprio aplicativo a falar por chat ou por vídeo com profissionais de saúde. Agora, que profissionais de saúde? Precisa ir direto para o médico? Não. Nosso primeiro filtro disso daí é uma enfermeira que a gente tem que coordena todas essas ações, a gente utiliza protocolos de atenção primária. Então, o primeiro contato que a gente faz é fazer com que esse ciclo se feche. Na palma da mão da pessoa, ela consegue entrar em contato com o profissional, tirar dúvidas, ser teleorientada, teletriada em relação a isso, o que eu devo fazer ou não. E aquilo, na grande maioria das vezes, 80%, 90% das vezes, é suficiente para a gente resolver o primeiro problema de saúde dela e evita uma ida desnecessária a um pronto-socorro, evita a ida, de repente, a um especialista que nem era aquele especialista que ela gostaria de ir ou que precisaria ir. Então, a gente coloca a facilidade em contato com quem usa. Durante muitos anos, muita gente esqueceu que uma das pessoas mais importantes da peça do tabuleiro de xadrez é quem usa. Então, a gente, dando facilidade para quem usa a saúde por meio da tecnologia, a gente faz com que isso tenha mais efetividade. Mas é só complementando, fazendo uma provocação aqui, a gente até comentou um pouco antes, mas tem um outro lado dessa moeda, né? Porque no momento que você dá uma facilidade para o paciente e falta conhecimento técnico, né, da saúde dele, ele depende de alguém, existe um desafio que eu acho legal que vocês estão endereçando, porque, por exemplo, a gente está vendo a telemedicina, o avanço que ela teve nas últimas semanas, nos últimos meses aí, por conta do Covid. Mas a gente também tem que tomar cuidado para que não caia no ponto que o Pedro falou no começo. Como é que essa tecnologia, ela chega à tecnologia, só que ela aproxima uma ponta que, peraí, você não precisava ir por esse caminho, você precisava ir por outro. Tem uma coordenação de cuidado que é fundamental e que se a gente não tomar cuidado, a tecnologia, se ela for simplesmente oferecida,
para os usuários, sem os devidos cuidados, né? Isso pode gerar um problema de aumento de custo no final, e a conta não fecha de novo, a gente vai voltar para o mesmo ciclo anterior. Vocês querem comentar um pouco sobre isso? Depois a gente volta lá, não sei se alguém quer se pronunciar, falar sobre isso, a Ana, Pedro, ou o próprio... Vou pegar o gancho aí, que eu acho que é um ponto excelente, porque a gente concorda 100% com o que o Bajara falou, é exatamente isso, e pegando um pouco o ponto inicial do Pedro, né, que, assim, qual é a maneira correta de se fazer saúde? Correta que eu digo é by the book, não é baiana, não. É né? É o que a gente aprende na faculdade, etc. A pessoa, ela tem um papel muito importante. O profissional de saúde não vai estar do lado da pessoa 24 horas por dia, não vai. Ela está com ela ali. Então, essa questão da educação em saúde, né, isso já se fala em atenção primária, né, desde que medicina é medicina. Então, a pessoa precisa ter informações ali para ela tomar as decisões do dia a dia dela. E não necessariamente o primeiro passo é conversar com o médico, não necessariamente. O médico, ele tem um papel, e aí a Ana Cláudia falando, ele tem um papel muito bem definido, e eu brinco aqui em casa e tudo mais, que médico gosta de coisa difícil, né? Eu fiz neuroendócrino, então você fala, nossa, um tumor hipofisário, não que você queira que a pessoa tenha, mas aquilo, né? Quanto mais complexo e complicado, melhor. Só que isso é um percentual ínfimo da população. Então, a pergunta que vai, e a reflexão para a gente falar justamente nessa questão de custo, será que o médico é o melhor profissional para ter esse primeiro contato, né? Então, vou tentar trazer um exemplo bem simples para vocês, para tentar traduzir o que eu estou querendo dizer. Eu no consultório, então, assim, digamos, eu atendi o paciente e tal, mesmo que seja de uma forma virtual, dei umas orientações para ele lá, beleza. Ele vai ter que seguir as orientações. Aí a coisa sai um pouquinho fora da curva ali, né, do que ele espera. Com quem que ele vai falar? Aí ele tenta falar comigo, mesmo que tenha vídeo disponível, tenha o que tiver, telefone, WhatsApp, eu não vou estar disponível para ele no momento em que ele precisa. Então, a parte digital, a tecnologia, ela pode ser um grande auxiliar nas coisas mais simples, certo? Segundo step, vamos lá, ele tentou ali no digital, procurou informação, não achou, e ele tem, como diz o Bajara, um smartphone que ele pode pegar ali as suas informações. Por que ele precisa necessariamente falar com um médico naquele momento? Será que ele não pode falar com uma enfermeira, ou um enfermeiro, ou um segundo nível de saúde? E vou dar o exemplo para vocês. Digamos que essa pessoa, esse paciente passou no consultório, eu dei as orientações e a glicemia dele estava 250, ele ficou desesperado. Aí ele tenta falar comigo, não consegue, vai conseguir falar comigo no fim do dia, né? Eu já estou cansada, né? Você já está com aquela carga toda do dia, o paciente já esperou o dia inteiro, desesperado, ansioso, né? Aí você fala, caramba, mas isso não é nada. Ele não precisava ter falado comigo. Ele poderia ter recebido uma orientação de um grupo de enfermeiros ou de um segundo grupo de profissionais de saúde que ele acessaria muito mais facilmente e o médico seria acessado, eu, no caso, se houvesse a necessidade de mudar uma conduta. Porque mesmo se fosse para decisão para ir para o pronto-socorro, o enfermeiro bem treinado com protocolos, ele vai saber dar essa orientação. Então, em resumo, a gente hierarquizando isso e não colocando necessariamente o médico como primeira opção, eu acho que a gente aproveita muito o digital e todo mundo ganha. A pessoa no centro do cuidado ganha e o sistema de saúde também ganha. Porque o médico sempre vai achar que é complicado, né? Eu brinco, falei com o que a gente estava conversando ontem, meu marido disse para mim assim, Ana, você já morreu de câncer umas 5 vezes. Porque a gente já pensa no pior risco, né? Se a gente for aplicar isso para 100% da população, talvez isso gere um custo maior. Sim, e Pedro, acho que valeria você comentar, se a gente falou um pouco sobre isso, do tal do paradoxo que tem na tua cabeça em relação porque a tecnologia ela é escalável, mas pessoas não são, né? A gente não consegue garantir que todo mundo esteja bem cuidado com os recursos de pessoas que a gente tem. Então, como é que você vê essa história? Vou chegar nesse ponto, mas antes eu queria voltar rapidamente por onde vocês, doutores, começaram tão bem, só para tentar colocar um fecho nessa questão
do uso da tecnologia nas suas diversas camadas. Vocês, de maneira muito apropriada, comentaram sobre a experiência do usuário, né? Sobre a jornada do paciente. Por que isso é importante? Porque isso, lá você comentou ontem que você gosta das coisas básicas, né? Você gosta da idade da pedra, do início. Então, isso é a idade da pedra da tecnologia. O que é? Ela chama-se dado. Ela chama-se dado. Toda vez que você passa por uma experiência, você gera um dado. E o dado talvez seja o ativo mais valioso que a gente tem, né? E em saúde, a gente tem uma quantidade enorme de dados que não são estruturados e não são disponibilizados. Eu não sei se vocês já ouviram falar da regra dos 3 Is, né? Que se aplica na tecnologia, que é a instrumentação, a interconexão e a inteligência. Qualquer processo de tecnologia, para ela ser bem aplicada e atingir as tuas 3 metas, Lácio, não é sua, mas você está com essa bandeira que eu acho muito interessante, você precisa ser muito eficiente nessas 3 camadas, né? A primeira camada da instrumentação foi o que o doutor Ubajara comentou. É o uso dos apps, é o uso do smartphone para que você possa capturar os dados, né? Isso é super importante. Mas aí você precisa da segunda camada, que é o que a doutora Ana Cláudia estava comentando, que é a interconexão. Você precisa se comunicar, né? Você precisa, ou através de um chat, ou através de uma telemedicina, transmitir este dado, né? E aí tem modos mais ou menos eficientes de fazer, concordo com toda a questão da hierarquização, mas é preciso que haja essa transmissão dos dados. Para quê? Para que chegue a terceira camada, que é uma camada super importante, que é a camada da inteligência, onde reside os algoritmos de machine learning, de predição. Se você não tem essa jornada desses 3 pontos totalmente integrados, você não está usando a tecnologia de maneira efetiva, né? Você tem quantas empresas, tem várias pessoas aqui, centenas, milhares de ouvidos, quantas pessoas têm seus dados estruturados em suas empresas, né? Têm seus dados higienizados, porque 10 a 15% dos dados são dados errados, né? Se você faz curadoria em cima de dado errado, você vai chegar a um resultado errado, né? Quantas pessoas usam essas ferramentas disponíveis no mercado, de telemedicina, chatbots, e mais ainda, quantos usam, né? A partir do que você tem essa informação, quantos usam a inteligência para transformar essa informação em ações efetivas, de melhora de qualidade de vida, de redução de custo, de melhora da experiência do usuário, né? Mas para que tudo isso aconteça, agora, voltando à tua pergunta e fazendo aqui um fechamento... Até fazer uma provocação em cima do que você falou, Pedro. Então, vai lá. Eu acho que valeria se aprofundar, porque falar em os dados, e isso todo mundo tem falado bastante, eu queria que você aproveitasse para comentar, porque tem um subterrâneo aí que as pessoas não veem, certo? Tem algumas coisas que, para acontecer isso que você está falando, tem que ter um alicerce bem construído. E às vezes, eu acho que seria muito legal a gente tentar explicar algumas coisas que precisa ter antes. A gente precisa ter papel e caneta para fazer o prontuário no papel, que seja, mas precisa do papel e da caneta, precisa de um computador. Eu estou brincando, mas é uma alusão em relação... Quais são as coisas iniciais para a gente conseguir fazer isso? Porque, às vezes, a gente quer colocar o app na mão do paciente, porque é o que ele vê, é o que ele tem a experiência e é o que dá atenção, mas a gente, às vezes, esquece de olhar para o back-office, vamos dizer assim, que é fundamental também, né? As coisas têm que se comunicar. Eu queria que você aproveitasse e falasse sobre essas duas visões, já dado a sua experiência. É um pouco isso que eu estava comentando, né? Você colocou muito bem. A primeira coisa que você tem que fazer é gerar o dado, né? E valorizar o dado, né? Hoje existe muita informação que ela é perdida, né? Você não tem registro. E eu não digo nem que você precise colocar ele de forma estruturada. Hoje você tem ferramentas como o Watson, por exemplo, ele lê dados não estruturados. Então, hoje está muito fácil você conseguir extrair os dados. Só que você precisa ter uma organização para isso, né? Você precisa, como eu comentei, higienizar os dados, né? 15% dos dados estão errados, são informações erradas, informações sobre saúde que estão erradas, né? Isso precisa ter... Existem também tecnologias, robozinhos que fazem esse check, fazem um sanity check, né? Para saber se esses dados fazem sentido ou não. Após essa higienização, a coisa muito importante é você integrar os dados.
Hoje você tem dados importantíssimos em diferentes instâncias, né? Você tem dados do ocupacional, você tem dados do absenteísmo, você tem os dados das próprias operadoras e de diversas operadoras. Eles precisam ser integrados e organizados de uma forma que o dado vire informação. Esse é o primeiro processo que precisa ser feito. Esse é o primeiro subterrâneo, transformar o dado em informação. O segundo é você transmitir de forma segura, dentro do LGPD, que é algo importantíssimo, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, você transmitir esse dado para o ecossistema adequado, né? E, por último, é você usar de forma inteligente, né? É você tentar fazer as correlações e tentar fazer as predições, e, com isso, você vai conseguir chegar em algo muito custo-efetivo. Isso não é nada disruptivo, lá, só para fechar aqui, Lácia. Se você olhar o varejo, a gente estava comentando isso, o varejo já faz isso há dezenas de anos, né? O varejo aprendeu o quanto é importante o dado, mais até talvez do que o produto, porque com dado você consegue personificar a experiência do usuário. Você sabe o que o usuário quer. Uma pessoa entra, ela coloca lá a cerveja do lado da fralda, porque o homem vai comprar a fralda para o bebê enquanto a esposa está em casa, e aproveita e pegar uma cervejinha, né? Porque a vida também não está fácil. E o varejo percebeu isso e fez isso de forma muito eficiente. Então, se você olhar, os algoritmos que nós desenvolvemos aqui na empresa, todos eles seguem esse padrão do varejo. Então, assim, a jornada da tecnologia da saúde está aberta. Está aberta. Ela é muito promissora, tem muita coisa para fazer, e eu acho que a gente tem gente inteligente, como as pessoas que estão aqui, outros que estão nos ouvindo, que estão preparadas para a gente entrar nessa jornada. Eu acho que esses anos, agora pós-Covid, vão ser os anos onde a gente vai mais investir em tecnologia para a saúde. Pessoal, esse é aquele momento chato que eu peço licença aí para interromper o bate-papo, que está uma delícia, para lembrar como o tempo passa rápido, né, numa live. Completamos os primeiros 30 minutos, sei que o tema é riquíssimo, mas como ainda tem muitas perguntas, tem perguntas chegando da nossa audiência, então vamos agilizando aí com as respostas para a gente poder atender todo mundo, tá bom? Legal, obrigado, Mara, ela é o xerife aqui, né? É isso aí, tá certo, faz parte. A gente conversa com amigos, a gente vai longe, se quiser a gente fica umas 2, 3 horas aqui batendo papo, né? Mas é muito interessante, é de verdade, isso que você comentou, Pedro, porque já tem tudo. O que precisa para ser feito já existe, não é tecnologia nova, né? Basta a gente ter não sei se é coragem a palavra, mas esse primeiro passo, né? Audácia. Essa audácia, exatamente, né? Eu acho que a saúde está passando por esse momento de, peraí, as coisas tiveram que acontecer tão rápido, fiz tanta coisa, eu aprovei tanta coisa na minha empresa que fazia 2, 3 anos que estava parado e discutindo por conta do Covid. Acho que dá para fazer mais rápido, né? Então, muito legal. Posso comentar? Tá? Queria fazer um comentário em relação ao que o Pedro falou. E até ontem a gente estava batendo um papo entre nós, e aí eu trouxe essa questão que o dado não estruturado, ele é fantástico, né? Existe uma quantidade muito grande de informações, de dados. O difícil é você realmente conjuminar o raciocínio, como eu costumo dizer de uma forma bem, bem simplista, né? E tem muito dado estruturado para a gente fazer isso ainda. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Não é desprezo nenhum ao não estruturado, muitíssimo pelo contrário. Mas é pegando o que o Lácio falou. Já tem tanta coisa disponível que a gente pode trabalhar, certo? Com dados que já estão aí, né? E qual a experiência que a gente tem em saúde? Eu adoro dado, né? Já faço análise de dados também esse tempo todo aí. E o que eu tenho visto... A questão da qualificação do dado, Pedro, é super importante, principalmente das bases de sinistro, porque a gente fala, vou pegar dado do ocupacional, vou pegar dado... Noves fora, no frigir dos ovos, o grande montante de dados é base de sinistro, vamos combinar. Então, se a gente não tiver o mínimo de inteligência e não souber juntar as informações, você não tira conclusão nenhuma. Então, eu entendo que falta esse passo
de uma cabeça para saber fazer as perguntas certas e depois utilizar as informações que já existem para a gente chegar lá na frente no dado não estruturado, né? Era esse comentário que eu Perfeito. queria fazer. Ana, só complementando agora, lá, se me permite, aí então juntando o que você falou muito bem, agora a Ana e o Pedro falou, existe um termo que define tudo isso que vocês falaram, tem que existir padronização. Então, nós temos que padronizar esses dados. Como que a gente vai juntar esses dados, como que a gente vai utilizar esses dados da melhor forma. Então, eu acho que a gente tem que ter agilidade e padronização nas coisas para evoluir do ponto de vista de tecnologia em saúde. Sim, com certeza, né? Tem que ter padrão, a gente tem que pelo menos falar a mesma língua, né? São as coisas, do mesmo jeito que a gente conversa aqui na mesma língua, na saúde, quando a gente vai falando entre empresas, não pode cada um estar falando só a língua diferente, né? Tem algumas perguntas que já estão chegando e elas estão relacionadas com isso, porque uma pergunta da Renata sobre como fazer essa inclusão. Essa foi o primeiro momento que a gente começou a conversar sobre o empoderamento do paciente, da tecnologia para ele. Então, a pergunta dela está focada como é que eu incluo o APS junto com essa história de telemedicina? Porque tem que se tomar um cuidado, que a gente está falando, a gente vai falar APS, mas talvez não seja um médico, talvez seja outra pessoa que tem que começar essa história. Na visão de vocês já responderam um pouco na questão da hierarquia, mas tem algum caminho, por aí mesmo, é com a atenção primária à saúde que se começa e hierarquizando dentro disso e depois você indo, como é que vocês veem esse movimento? Bom, posso começar aqui respondendo. A pergunta é excelente. Obrigado, Renato, por você deu a oportunidade aqui a gente a fazer esse gancho. É fundamental e ela está totalmente conectada com o que a gente vem falando aqui, né? Eu não sou médico, mas aprendi que a jornada do paciente ela deveria ter 80% na atenção primária, 17% no pronto-socorro e 3% na internação. Não é isso que a gente vê hoje no país. Você analisar até alguns hospitais, eles têm média de internação de 30% de paciente, né? Não é para ser assim. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que precisa ser revista. E ele passa, sim, pela atenção primária. A atenção primária, os APS, são uma forma muito inclusiva e muito inteligente de você tratar o paciente e, ao mesmo tempo, reduzir o custo. E a telemedicina está totalmente integrada, tá? A gente já tem exemplos aqui na empresa, a gente já trabalha com modelo, a gente já implantou isso, células de APS, onde você tem um núcleo de médicos, né, não especialistas, mas você coloca 2 ou 3 especialidades médicas, dependendo de qual a demanda maior da região, isso é muito fácil de você determinar, e esses médicos fazem uma teleconsulta usando a telemedicina, aí é B2B, com outro médico especialista. Então, isso é um sistema super fácil de você ser implantado, e mais ainda, você pode, inclusive, colocar dentro desse APS, fazer parcerias com empresas de exame, como o DASA, por exemplo, e poder fazer exames básicos também no APS. Com isso, você consegue concentrar as pessoas e evitar que elas vão ao pronto-socorro. Em empresas grandes, onde você também tem uma quantidade muito grande de dependentes, existem casos, a gente também já trabalhou com isso, onde a gente coloca um APS com uma entrada dupla, né? Você tem entrada, fica na frente da empresa, então você tem entrada para o colaborador e para o dependente. Então, o próprio dependente também pode ter acesso ao APS. Então, assim, é fundamental nessa estruturação e nessa questão de melhorar a qualidade, a velocidade e a redução de custo, o uso de APS. Eu recomendo fortemente. Legal, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, mas na frase de vocês, acho que é legal a gente entrar num assunto, numa vertente, porque eu acredito que, como a gente tem um componente de custo, que está sempre em todas as discussões, em todas as esferas a gente está falando sobre isso, me parece, eu queria a opinião de vocês, que o primeiro caminho tem que ser no combate ao desperdício, né? Você está falando, tem coisa que precisa mudar, tem lugares que a gente vê que não vai na média, que talvez tenha desperdício, alguma coisa ali ou aqui. Porque a gente vê que mudança de comportamento é fundamental e a gente tem que fazer, só que demora tempo, isso faz parte da natureza humana, né? Só que eu acho que a tecnologia,
por exemplo, no caso da telemedicina, você colocar uma peça hierarquizada que vai tirar a dúvida, o médico não vai perder o tempo dele, o médico muitas vezes não é nem remunerado por ficar respondendo o WhatsApp 10 horas da noite, a gente sabe disso, né? Então, qual que é a visão de vocês? É isso mesmo? É o combate primeiro ao desperdício? É aí que a gente vai ter o primeiro grande ganho ou não? Como é que vocês olham para isso? Eu queria ouvir um pouquinho a opinião de cada um de vocês, rapidinho. Perfeito. Lassi, se eu puder começar aqui, sem dúvida nenhuma o que você falou é fundamental. Tá? Evitar o desperdício. Eu acho que assim, nós temos uma herança do nossa própria cultura de utilizar a saúde no nosso país, que é completamente errada do ponto de vista de economia de custos. Tá? Aqui nós não estamos discutindo efetividade, estamos discutindo custos desnecessários que podem ser evitados. Então, se a gente pegar, por exemplo, comparando com o sistema europeu, se a gente olhar isso daí, 80% a 90% dos casos podem ser resolvidos com atenção primária. Então, assim, a gente resolve casos simples, a gente evita idas desnecessárias ao pronto-socorro, porque o pronto-socorro hoje é onde todo mundo vai, né? Pronto-socorro é o consultório por hábito cultural do brasileiro. Então, a gente tem que evitar idas desnecessárias ao pronto-socorro, exatamente casa com o que você falou. A gente tem que ter atenção primária com enfermeiros e com médicos, quando for necessário falar com o médico, e não precisa direcionar essa pessoa direto para o especialista. E aqui eu não estou falando mal dos especialistas, eu tenho 2 especialidades na minha formação, mas eu estou dizendo que assim, tem degraus para a gente passar antes disso daí e que vão exatamente fazer o que você falou, vão evitar desperdício de recurso. E mais, essa atenção primária tem que estar respaldada, principalmente com protocolos de utilização, da melhor forma assim, será que realmente eu preciso pedir esse exame? Quantos exames eu preciso pedir? Será que eu preciso encaminhar essa pessoa para um especialista mesmo? O que eu preciso fazer? Qual é a melhor maneira de eu fazer isso? Então, tudo isso tem que estar respaldado em protocolos. O que você falou, concordo 100%. Desperdiçar recurso é o primeiro ponto. Então, para dar o meu pitaco aqui, né, tentar responder essa questão da atenção primária e trazer, assim, também essa questão do tema da tecnologia para a gente, né. Aí, pegando um pouco o gancho do que o Pedro falou, da comparação com o varejo, né, e também olhando um outro lado, que aí é a tecnologia na hierarquização. Então, eu entendo que são duas vertentes diferentes aí. Deixa eu dizer por quê. Quando a gente fala em comportamento, é um negócio muito, muito, muito complicado a gente entender, né? E quando a gente fala de comportamento em saúde, parece que a coisa fica mais difícil ainda. Então, eu vejo um caminho muito interessante, através da tecnologia, e aí de outros dados que a gente realmente não utiliza, não estou falando de dado médico, de sinistro, de saúde ocupacional, não. Eu estou falando dados de consumo, para a gente entender, da mesma forma, né, como o cara que vai comprar fralda, compra a cerveja, como é que eu posso utilizar esse mecanismo de informação para criar caminhos para que as pessoas tenham comportamentos mais saudáveis? Eu acho que esse é o grande cano de tudo dentro da saúde. Todo mundo sabe que não deve comer doce demais, todo mundo sabe, entendeu? Mas como é que você faz as pessoas mudarem esse comportamento? Então, eu acredito, sim, na inteligência artificial, eu acredito numa série de mecanismos que a gente vai poder juntar todos esses dados para compreender melhor esse caminho e levar a pessoa para a coordenação de cuidado. Então, eu vejo que ainda tem esse grande emaranhado aí, que a gente tem muito que aprender e trazer essas experiências de consumo de varejo para a saúde, por que não? Né? Se isso fosse usado para o bem, né, para você evitar um comportamento ruim, zero de problema. Mas com relação à atenção primária e à tecnologia, se a gente seguir, minha visão, tá, gente? Esse modelo o modelo da atenção primária, ele é muito voltado para as questões físicas, né? A gente está reinventando o modelo da atenção primária agora com a tecnologia. E aí, de novo, eu vejo que a hierarquização pode ser uma coisa muito importante. Se eu tiver um smartphone para a minha população, que está ali exposta, seja ela qual for, tá?
e a forma de captar o dado seja a mais fácil possível, né, que é o que a gente usa dentro da ShareCare, que é o frictionless, né? Você capta o dado sem você ter que ficar imputando, né? Ah, comi isso, comi aquilo e tal. Então, se você tiver essa capacidade de captar o dado e que você tenha mecanismos de análise, esse já é um caminho para fazer os pop-ups, os indicadores, ou os pushes, etc., para você chamar a atenção de mudança de comportamento na hora que a pessoa apresentar aquele comportamento, tá? Aí eu já eliminei, nessa captura inicial de dados, e claro que tem que ter, não vou nem discutir, gente, que tem que ter a anuência da pessoa, é óbvio, né? Vamos tirar isso, senão a gente fica, né, voltando com o LGPD e tal. Isso, posto isso, tá? Estou respeitando tudo isso. Eu vou conseguir obter ferramentas que vão reduzir, eu vou dar respostas mais imediatas ali no meio digital. Então, isso já evita você buscar um recurso, mesmo que seja o médico de atenção primária, né? E sem uma necessidade. E ajudar a pessoa também a entender quando existe um risco e que ela precisa buscar. Então, eu acredito que esse é meu, assim, o meu sonho, né, da gente tentar construir essa estrutura com o suporte digital. E aí, pegando o que o Bajara falou e o que o Pedro falou, e o que o Lassi também comentou, aí eu consigo utilizar esse segundo nível, certo? Que eu vou falar, e posso falar com uma enfermeira, que pode ser via chat, que pode ser a via que for. Então, se a gente conseguir, através dos estudos de tecnologia, de inteligência artificial, entender qual é o caminho que cada usuário, cada pessoa segue, né, na mudança de comportamento, isso ajuda muito a gente a digitalizar, digamos assim, essa coordenação e essa jornada de saúde, tá? Gente, só lembrando eu de novo, né? Já estamos chegando nos minutos finais da nossa live, então já vamos aí sintetizando aí algumas respostas e já encaminhando para se despedir também, mas tá uma delícia, estou absorvendo aqui muito conhecimento com todos. Obrigado, Mara. Eu queria, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver falando besteira, mas o que vocês estão falando é, tentar resumir aqui, eu vou usar tecnologia num primeiro momento para eu evitar que a jornada de algo que seja um desperdício comece. Então, antes dele entrar no PS, eu vou resolver isso, porque eu vou colocar uma barreira que vai cuidar da saúde do paciente, vai garantir que ele vai ter segurança, mas para não começar. O que eu tô querendo abordar, queria abordar, ver se a gente consegue rapidinho, antes da gente finalizar, falar um pouquinho. A gente teve algumas perguntas em relação à telemedicina depois, mas a gente comentou no começo, e a questão de segurança de dados também, que o pessoal perguntou da LGPD. A gente teve outra live da ZAP que a gente falou sobre isso, mas eu queria aproveitar esse tempo para perguntar para vocês. Vamos dizer que ele foi para dentro daquele processo, ele foi para uma consulta, seja qual ele for, seja que ele tenha uma conversa com o enfermeiro ou com o médico. Existe ali dentro também o desperdício. Existem dois momentos de... Existe o processo inteiro que não deveria nem ter acontecido, mas dentro do processo existem também desperdícios. Então, existem duas camadas, né? Porque a gente vê, esse exame não deveria ter sido pedido, ou deveria ter sido pedido e não foi, dentro de uma consulta que deveria ter acontecido. Então, como é que vocês olham isso? Porque a gente fala muito do paciente, mas a minha visão, o que eu estou tentando extrair é que tem o lado do profissional de saúde, que se ele não tiver sido educado e tiver acesso aos dados com segurança, como o pessoal está perguntando aqui, para conseguir fazer o atendimento correto e ter a informação para atuar da forma custo-efetiva, nós também não vamos conseguir também resolver tanto a parte do desperdício. O profissional de saúde tem que estar incluído. Como é que vocês estão trabalhando com esse ponto nas iniciativas de vocês? Eu aproveito para falar rapidamente, né, a gente está terminando aqui, e voltar à tua questão anterior lá, doutor Lassi, do paradoxo, né, que é o paradoxo que eu enfrento aqui como empresário, né, e como gestor de saúde, né. Quando você combina tecnologia e medicina, você acaba tendo um certo conflito. A tecnologia é altamente escalável. Se você faz um aplicativo para uma pessoa, ele é aplicado para 10, para 100, para 1 milhão. Né? Só que saúde não é escalável. Você não consegue e não deve, né? Por isso que a gente tem um lema aqui de ser high-tech, high-touch, né? Você tem que tocar o paciente. É importante, não acho que a tecnologia vai substituir, vai ser tão disruptiva na medicina, colocar robôs para atendendo, que não vai acontecer, né?
Só que aí, com esse paradoxo, você colocando muito mais tecnologia, o médico ele também tem que se aperfeiçoar, ele também tem que se atualizar, ele também tem que mudar seus padrões e usar a tecnologia para focar onde ele deve focar. Uma coisa alimenta a outra. O médico vai fazer a curadoria para os robôs, para o machine learning, que vão ajudar o médico a ser mais efetivo e buscar a solução de forma mais rápida e mais inteligente. Estão intimamente ligados. Oba, quer falar alguma coisa sobre isso? Como é que vocês estão olhando? Como é que a gente está fazendo em relação a isso? Tá? Primeiro, o que a gente fez? Tá? A gente adotou, né, um prontuário eletrônico que coleta dados estruturados em relação a toda essa jornada, e a gente colocou isso e fez com que a nossa rede de pessoas que atendem, os médicos que atendem, os enfermeiros, os profissionais de saúde que atendem, utilizem esse prontuário. O que acontece? Esse prontuário sempre contém os dados dos usuários que navegam dentro do nosso sistema. Então, a partir daí, a gente já dá mais segurança para o profissional de saúde, porque ele já sabe uma parte do que essa pessoa tem. E a segunda coisa que a gente fez, a gente imprimiu protocolos e incluiu dentro desse prontuário para que as pessoas que o utilizem sigam os protocolos e realmente saia daquele atendimento, daquela consulta, exatamente o que deveria ser o tratamento, a recomendação, o exame para aquela pessoa. Então, a gente fez isso integrando dados dentro do prontuário eletrônico e protocolos em cima disso para que os profissionais que usam da nossa rede consigam, com isso, fazer a geração da necessidade que seja aí de exame ou de medicamento da forma correta. Só para contribuir, né, o que nós fizemos foi um pouquinho diferente. A gente trouxe, claro, todo o prontuário eletrônico, com toda a tecnologia, mas primeiro um acesso muito fácil. Quem construiu o prontuário eletrônico foi o próprio médico. O médico tem que estar junto, porque não adianta você pedir para o cara da TI construir, ele não usa, enfim. Então, acho que esse foi um primeiro ponto. Mas, em vez da gente ter o protocolo rígido, né, a medicina baseada em evidências, a gente buscou trazer profissionais que já trouxessem isso no seu hardware ali, entendeu? Porque às vezes você vê que existem duas condutas que são corretas, mas são diferentes, né? Eu sou endócrino, nódulo de tireoide é visto no HC de um jeito e na Escola Paulista do outro. Então, e para a gente também não violentar muito o médico nesse sentido, né? Porque o médico, a gente sabe que é médico, sabe como é que funciona, né? Então, você tem aqui, não, o guia é meu. Então, é você criar condições e trazer os profissionais corretos, porque essas pessoas que você trouxer, se forem as pessoas corretas e forem remuneradas de acordo, elas já vão seguir aquele protocolo, vão pedir o que realmente é necessário, vão pedir, enfim, o que realmente seja custo efetivo e seja em benefício daquela pessoa. É uma experiência um pouco diferente que eu tive lá atrás, mas é uma experiência que funcionou muitíssimo bem. Legal. Aqui, aproveitando que a gente está indo nos minutos finais para a gente se despedir, eu queria que vocês aproveitassem esse finalzinho para falar onde é que começa. Porque são tantas iniciativas, tem como falar com o médico, tem como falar direto com o paciente, tem quem que tem que começar essa história, porque esse foi um comentário do Orlando, acho que foi do Orlando aqui, Orlando Mello. Falou, o desperdício existe porque a saúde brasileira é fragmentada. Isso não é só no Brasil, a gente não é uma característica só brasileira. E eu acho que falta quem que tem que dar o primeiro passo, talvez o setor, talvez seja a empresa mesmo, que ela que tem que começar a colocar isso na mão do paciente, ela incentivar esse movimento, eu queria que vocês fechassem, mas aproveitar para deixar essa provocação, a visão de vocês, onde é que isso tem que começar? Talvez não com o setor, mas talvez com o tipo da tecnologia, onde é que vocês veem que, é aqui que é o primeiro passo que a gente tem que dar, depois disso a gente vai evoluindo e aí tem um caminho. Essa resposta é uma resposta de $1 bilhão, talvez $1 trilhão, porque ninguém sabe, mas seria legal a gente navegar por um pouco de águas desconhecidas aí para ouvir a opinião de cada um e depois eu também agradeço profundamente o tempo de vocês, é um prazer enorme sempre falar com cada um. Lassi, eu vou aproveitar aqui e me despedir. Eu comecei aqui
dizendo que eu era um outsider, com uma provocação, né? E eu quero terminar com um tributo à área de saúde. E vou responder a tua pergunta nesse tributo aqui. A área de saúde é uma área admirável, porque talvez esse segmento onde o mutualismo, a cooperação, ela seja mais necessária e mais usada, né? Nenhuma outra indústria você vê tanta cooperação, tantas empresas, tantas pessoas querendo ajudar umas às outras, tá? Isso aqui faz parte do DNA da saúde. Então, a resposta, e aí pegando até o gancho do Orlando, você não tem um protagonista. Não vai existir um protagonista que vá conseguir sozinho fazer essa liderança. É esse grupo, e eventos como esse, né, participações como essa, se a gente se unir em torno de instituições como a ZAP, é que a gente vai começar a poder fazer essa mudança. É impossível, aqui é um negócio de ganha, ganha, ganha. É impossível você ter um protagonista na saúde. A gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender a colaborar, a compartilhar e não ter uma saúde fragmentada, como o próprio Orlando comentou. Para mim, a resposta é essa. E agradeço a todos aí a participação. Muito obrigado por fazer parte agora desse time. Perfeito. Complementando, então, Pedro, eu concordo 100% no que você falou. Tá? A saúde ela tem que ser interconectada, as pessoas têm que se cooperar, dos diferentes players. Todo mundo tem que cooperar para chegar a um bom resultado. É o que você falou. Não é uma equação de um ganhar lá, outro perder aqui. Todo mundo tem que ganhar e, para isso, todo mundo tem que se juntar. Isso falta. E talvez seja o primeiro ponto, Lassi, que a gente tenha que fazer. Tá? Todo mundo se juntar, todo mundo chegar. Qual é o problema que a gente tem que resolver? É este? Então, para isso, a gente precisa fazer essa junção, essa união. E assim, meu comentário é um comentário bem ousado, tá? Mas eu acho que já começou, e começou pelas pessoas, né? A gente que presta, que provém em saúde, a gente precisa ter isso também muito claro. Já começou, as pessoas já estão aí, elas já estão reivindicando a própria saúde, e elas serão, na minha opinião, o guia de toda essa mudança e vão fazer com que os prestadores se organizem. Queria também dar tchau, agradecer, foi um prazer conversar com vocês, tá aqui, a conversa foi muito gostosa, muito boa, e agradecer de novo a ZAP pelo convite, é sempre um prazer. Agradeço também a todos, a ZAP, a Ana, Pedro, todos os participantes aí do webinar. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, agradecemos também a participação de vocês, doutora Ana Cláudia Pinto, ao Pedro Almeida, doutor Ubajara Aguazelli e principalmente a nossa audiência. Também agradecemos ao Lassi Coivisto e sigam a ZAP em nossas redes sociais. Se inscrevam no canal e continue acompanhando as nossas próximas lives, sempre às quintas, ao meio-dia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um abraço, tchau.